celebração do amor e da união é um momento inesquecível. E registrar esse momento é compartilhar essa experiência, esse casamento, junto com os noivos e com a família. Você sabe como não errar na escolha deste profissional? No episódio de hoje, nós vamos te ensinar como acertar nessa escolha. A nossa convidada super querida é a profissional fotógrafa documentalista Rita Martins. Você já se inscreveu no nosso canal? Não perde tempo, ative o sininho para que o YouTube te notifique de todo o material novo que chegar aqui na nossa página. Como não errar na escolha do fotógrafo do seu casamento? No episódio desta semana aqui no nosso canal do YouTube, nós vamos conversar com a fotógrafa documentalista super querida Rita Martins. Estamos aqui na casa dela para esse bate-papo super gostoso. Rita, seja muito bem-vinda ao nosso canal no YouTube e eu começo te perguntando: como escolher um fotógrafo que vai registrar momentos tão especiais e únicos durante um casamento? Queria te agradecer pela oportunidade, de estar aqui conversando contigo sobre um assunto que eu gosto tanto, Obrigado. E estou feliz de te receber na minha casa. Então, respondendo a pergunta de como escolher um profissional para o dia do casamento, eu costumo dizer que a coisa mais importante na hora dessa escolha, na intenção dessa escolha, é a conexão com o fotógrafo. Antes de se conectar com a fotografia dele. Eu acho que isso é a coisa mais importante, porque pessoas, de um modo geral, se conectam com pessoas, e não com produtos e serviços. Isso é uma coisa que eu trago sempre à tona e realmente acredito nisso. E acho que tenho certeza que essa conexão interpessoal é a coisa mais importante na hora da escolha, E depois, óbvio, que tu vais conhecer o trabalho desse profissional, tu vais ver se o perfil de trabalho dele, se a fotografia dele é uma fotografia que fala contigo, se ela tem o perfil a leitura que tu gostarias de ter no dia do teu casamento. Mas eu acredito que ela é um segundo passo dessa escolha. Mas o primeiro é sempre a conexão entre o casal e o profissional. É importante que a gente tenha afinidade com essa pessoa, que a gente goste da forma como ela conduz o trabalho dela, da forma como ela é, em primeiro lugar, antes de ser um fotógrafo, ela é uma pessoa. Sim, na verdade, se identificar, Rita? Se identificar pessoalmente e depois profissionalmente. Quando tu traz essa conexão entre o profissional e o cliente, depois desse primeiro passo, Rita, na tua avaliação, para auxiliar quem está aqui conosco, nos ouvindo, nos assistindo, os estilos de fotografia, num segundo ponto, entender um pouquinho sobre fotografia documental, fotojornalismo, a foto natural. Nesse segundo passo, Rita, o que tu indicas, para esse casal escolher o perfil fotográfico, o estilo de fotografias desse grande dia, desse momento inesquecível? Então, cada profissional tem um estilo, tem uma leitura, tem uma assinatura de um trabalho. Então, é interessante que tu olhes e que tu não fiques apenas na vitrine desse fotógrafo. Porque hoje a gente tem as redes sociais, ou a gente tem até material de portfólio, muitas vezes, onde o profissional ele expõe o melhor dele. Então, eu sempre, inclusive quando vem um casal dentro do meu ateliê, onde eu atendo esse casal, eu sempre falo: olhem outros profissionais, olhem o meu trabalho, mas olhem outros profissionais. E quando vocês chegarem nesse outro profissional, olhem um trabalho inteiro, completo, olhem uma narrativa de um casamento inteira, porque é muito importante que tu veja a consistência desse trabalho, porque hoje em dia é muito fácil tu mostrar o que tu tem de melhor, mas um casamento é um evento de grande porte, onde tem muitos momentos, tem um roteiro grande, de acontecimentos. Então é importante que tu veja como esse profissional se comporta em todos eles. Não basta só tu ver, vamos dizer que tu encontres um profissional que tu aches maravilhosa a foto documental dele, aquela foto do momento da festa, da descontração, mas como ele se comporta na cerimônia religiosa? Como é esse registro num momento que é um pouco mais sério, mais dirigido, porque é uma coisa mais protocolar ali?
tu tem que ter essa clareza, né? Perceber como é essa consistência toda para ver se é aquilo que tu queres de um profissional. Nesse processo de construção, né, de afinidades entre o fotógrafo e o cliente, se recomenda que esse casal procure o profissional com antecedência? Muitos fotógrafos acabam preenchendo a agenda muito rapidamente. Qual que é a tua orientação, Rita? Todo casal, quando começa, né, nesse processo de planejamento assim, do casamento, ele já tem algumas referências, né? São poucas as pessoas que não têm zero de referência. Mas realmente assim, se empenhar em fazer essa escolha, eu aconselho que sejam com mais antecedência possível, porque aí tu tens a possibilidade de realmente conhecer o trabalho de outros profissionais, tu tem tempo de avaliar, de fazer essa troca mesmo, né, com o profissional, e essa troca entre o casal mesmo, porque até entre o casal são duas pessoas diferentes, né, então às vezes um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. E quanto mais tempo tu tiver para amadurecer essa ideia e para realmente te alinhar com quem vai fazer, melhor. Mas eu também não descarto essa escolha mais imediata, assim, porque tem pessoas que são muito decididas, né? Tem pessoas... Porque, na verdade, essa conexão, ela é muito rápida. Ela não é uma conexão que demora, né? Então, se tu tens a grata experiência de te conectar rapidamente com alguém, tu pode fazer isso em dias, pode fazer isso na semana do casamento. Mas não é o comum, não é o que na grande maioria das vezes acontece. Esse tempo que tu te dá para essa escolha, que eu considero uma das escolhas mais importantes, por ser a pessoa que vai ficar a maior parte do tempo com o casal, por isso a importância da conexão interpessoal. Porque no dia, o profissional que registra, né, tanto com foto quanto com vídeo, eles são profissionais que eles passam a maior parte do dia com esse casal. Então, por isso que é tão importante, por isso que o pilar mais importante dessa escolha, é essa conexão. E aí, quando tu tem tempo para poder fazer essa troca, para poder fazer essa escolha, para poder chegar nessa terceira pessoa, né, que é a opinião entre um casal é sempre uma terceira pessoa, né, que é construída ali. E aí, tu chegar nessa terceira pessoa para fazer essas escolhas, quanto mais tempo antes, melhor, né? E nesse teu gancho, Rita, para conseguir fazer essa terceira pessoa, como tu tão bem falou, da opinião, como que tu constrói essa tua relação com os teus clientes quando eles chegam, né, no primeiro encontro contigo? Conhecer a história deles, como que eles se conheceram, facilita esse teu planejamento? Como que acontece essa construção de relação entre os teus clientes e a Rita fotógrafa? Então, a nossa relação, ela sempre, eu tenho os meus atendimentos, na maior parte das vezes são presenciais, né, nesse processo, mas também a gente tem alguns atendimentos online, mas independente do formato, ele sempre começa com uma conversa muito despretensiosa, até porque nesse primeiro momento a gente está só fazendo realmente essa conexão, né, e eu sempre procuro saber detalhadamente. Eu sou uma pessoa movida a histórias, né? A minha vida, as coisas fazem sentido para mim, independente se esse contato é profissional ou pessoal. As coisas fazem sentido para mim se tu me contar uma história. E eu funciono da mesma forma. Se eu for te contar alguma coisa, eu vou contar através de uma história. Então é muito importante que essa troca, né, que a gente começa num determinado momento, ela é permeada por histórias. Então eu procuro saber detalhadamente, assim, particularidades do casal, onde se conheceram, quais são as expectativas deles, né, e sempre falando deles, né, da história deles antes da gente falar de expectativa que eles têm em relação ao meu trabalho. Isso é sempre uma coisa que fica para selar essa conversa. Nunca ela é importante durante o processo de conexão. O que tu acha da gente dar uma pausa e tomar um cafezinho agora? E continuar a nossa conversa lá na cozinha? Vamos? Rita, continuando aquele nosso bate-papo ali na sala, vou te perguntar uma coisa que eu... Um chazinho, o que tu prefere? Eu aceito um chá. Um chá? Um chá.
Queria te perguntar, muitas vezes, né, eu ouço alguns relatos das pessoas quando chegam no resultado final, né, quando vão entregar o produto. Ah, os cliques que o fotógrafo registrou não era aquilo que eu queria, não gostei do resultado. Isso acontece pela inexperiência do profissional? O que tu julga? Como é que chega esse resultado que não tem como reverter? A festa já aconteceu e não tem como voltar atrás. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu não responsabilizo a inexperiência, porque eu conheço profissionais com pouquíssima experiência que não acontece esse tipo de coisa. Eu acho que por isso que é tão importante a gente conhecer a pessoa, antes do trabalho dela. E perder alguns momentos, assim, sabe, Gabriela, pode acontecer com qualquer um. Independente desse profissional ter muita experiência ou pouca, a gente é humano e pode acontecer, né? Mas é claro que se tu tá muito comprometido com aquilo, a chance disso acontecer é muito pequena, né? O comprometimento, né, do profissional com aquele momento, com aquela história, é extremamente importante para que isso não aconteça, para diminuir os riscos disso acontecer. Mas eu acho que isso é um risco, né, que se corre, qualquer pessoa se corre de perder, porque, né, a gente não consegue estar 100% do tempo em todos os lugares, por mais que a gente tente fazer isso. Então, por ter consciência, né, da importância da gente estar comprometido, né, e não perder nenhum momento, porque todos são muito importantes, eu tenho muito cuidado em escolher as pessoas que vão estar comigo, né, nesse dia, cobrindo, fazendo parte da minha equipe. Eu não trabalho sozinha, eu trabalho em equipe. E isso é super importante também isso, né? A gente conhecer tudo que envolve aquele profissional. Então isso está muito mais ligado ao comprometimento, né, do profissional, da equipe que ele leva para fazer esse trabalho com ele, do que necessariamente a experiência. Essa experiência, Rita, tu agrega, tu acredita que seja pelo tempo? Ou esse comprometimento é pessoal mesmo de cada profissional? Ou tu acha que isso vai sendo construído ao longo dos anos? Eu acho que isso é do profissional. Acho que isso não é uma coisa que se constrói. A gente pode começar uma carreira tão comprometida quanto a gente finaliza ela. Comprometimento é uma coisa que tu tem contigo, né? Em primeiro lugar. E aí, tu sendo comprometido contigo, tu te compromete com as pessoas, né? Mais cedo tu comentou um pouquinho ali, quando a gente batia um papo na sala, sobre essa tua participação dentro da família, né, Rita? Que às vezes tu pega uma formatura, pega um casamento, depois está registrando um aninho, um batizado. Como que é para ti, como fotógrafa, registrar esses momentos e acompanhar esse amadurecimento dessa família, né? Então, qual o sentimento que vem para ti? Então, a gente não falou sobre isso, mas eu acho que agora é importante até trazer o porquê dessa minha ligação tão forte com família e fotografia de família, e até eu acho que a minha dinâmica de funcionamento num casamento desde sempre, né? A fotografia entrou na minha vida muito cedo através da minha avó, né? Como apreciadora. E a minha avó era aquela pessoa que ela fotografava o tempo inteiro. Ela estava sempre registrando tudo o que acontecia. Essa fotografia documental que eu tenho hoje no meu trabalho, ela vem de lá. Porque ela estava sempre com a câmera e ela estava sempre fotografando, e ela imprimia, colocava aquilo em caixas. E ela tinha um hábito muito bacana, assim, que ela tinha uma sala de TV com uma parede grande, e essa parede era tomada de quadros de fotografia do teto ao chão. Dela? De família. E todos os anos, ela morava em Porto Alegre, né? E todos os anos, quando chegava perto do Natal, que nós íamos passar o Natal na casa dela, sempre tinha um quadro novo. Sempre tinha, ela trocava uma foto, ela trocava um quadro. Então aquilo era uma galeria de arte dentro da casa dela, com fotos de família. E sempre muito documentais. Tinham alguns retratos, ela sempre estava posicionando a gente para fazer retratos, mas ela tinha esse olhar documental, sabe, das coisas acontecendo, e eu achava fantástico aquilo. Tanto é que hoje a herança que eu tenho dela são essas fotografias. Eu tenho todas essas caixas de fotografias na minha casa. Então a minha fotografia, ela está muito longe de ser um registro.
Eu não consigo trabalhar como registro, né? Eu consigo trabalhar como documentar mesmo. Acho que essa é a palavra que mais define, porque eu documento o que de fato existe ali, né? Através do sentimento, da conexão que existe entre aquelas pessoas. O que é diferente do que um profissional que vai lá e faz só aquele registro. E existem muitos profissionais que fazem isso, Gabriela. Por isso que é tão importante a gente conhecer o trabalho e ver, e não tem nada de errado com isso, né? Porque tem pessoas que realmente estão buscando um profissional que registre aquele momento e tá tudo certo. Agora, se tu espera algo diferente, tu não pode ter um profissional que apenas registre. E o mesmo acontece nessa engenharia inversa, né? Se tu é uma pessoa que te conecta, que tu queres alguém que se conecte muito contigo, tu não podes escolher errado. Tem que escolher alguém que realmente entenda a importância que tem esse sentido dentro de uma história, né? Esse sentido da emoção, do sentimento. Agora há pouco, lá na cozinha, a Rita nos comentou sobre essa trajetória dela na fotografia com esses laços familiares que vêm desde a infância ao lado da avó. Aí que tudo começou, esse amor pelo registro fotográfico. Rita, qual é a tua entrega durante o teu trabalho? Qual que é o teu diferencial? Então, essa é uma ótima pergunta. Eu adoro falar sobre diferencial. E eu acredito que o meu diferencial, e é algo que eu tenho no meu trabalho, assim, na minha trajetória, desde sempre, é trazer uma experiência para as pessoas, né? Viver uma experiência com as pessoas. Eu sempre procuro entregar muito além do que elas esperam. E esse além não é uma fotografia melhor, não é uma história mais bem contada, mas é a experiência que elas têm comigo desde o primeiro momento em que elas entram em contato comigo até a hora que a gente se despede, né? Até a hora que a gente parte para uma nova história. Então, eu procuro trazer isso em todos os momentos, em todo o cuidado que eu tenho, no atendimento, na entrega, no material que eu entrego, eu procuro proporcionar experiência, né? Eu trabalho muito forte, assim, os sentidos dentro do meu trabalho. 5 sentidos, o tempo inteiro. Não só na fotografia, mas também no contato, na relação que eu construo com essas pessoas. E para ti, como é registrar esses momentos únicos? O que representa na vida da Rita fazer parte dessa família, tanto em projetos familiares, em registros de família, tanto num casamento? Como é para ti eternizar esses momentos que vão ser lembrados por muitos anos? E então o meu trabalho, assim, ele traz uma questão que eu particularmente acredito muito, né, que é na imortalidade. A gente é imortal, a gente acaba se tornando imortal quando a gente acredita, né, que a gente está nessa vida aqui de passagem, né, cada um com a sua missão. E quando a gente guarda isso, documenta isso através da fotografia, através de registro, a gente consegue levar para gerações quem a gente foi, quem a gente é. Isso nos torna imortal aqui nesse plano também, né? Então eu acho que a fotografia tem muito disso e eu procuro registrar isso com tanta verdade, com tanto sentimento, para que as pessoas olhem para a minha fotografia e consigam sentir o que aquelas pessoas estavam sentindo naquele momento. Essa acho que é a palavra que define muito, assim, como eu enxergo a fotografia. Por que tu escolheu a fotografia de casamento como o carro forte do teu trabalho? O casamento, ele sempre me encantou muito, assim, pela complexidade dele, né? Ele tem, num dia de casamento, a gente tem vários nichos da fotografia, né? A gente tem fotografia de moda, quando a gente fotografa a noiva pronta, né? E a noiva se preparando e tudo mais. A gente tem a fotografia de família, quando está ali toda a família envolvida naquele contexto. A gente tem a fotografia de casal, a gente tem a fotografia infantil, porque os casamentos a gente tem as crianças, né, os pajens, as daminhas. Então a complexidade do casamento sempre me encantou muito e me desenvolver em todos esses... Eu me considero uma mulher muito plural, eu me considero, eu me vejo assim.
Então me desenvolver em tantas áreas assim na fotografia era algo que me falava comigo, com quem eu sou. E isso falando dessa parte da importância da fotografia de casamento para mim, mas o casamento em si também é algo que eu considero um grande marco assim na vida das pessoas, de verdade, né? Durante toda a nossa vida a gente vive muitos momentos importantes, mas o casamento ele é uma ruptura muito grande, né, de quem a gente era e quem a gente passa a ser dali para frente. Então isso para mim mexe assim com as minhas entranhas, sabe? Me arrepia quando eu penso no que as pessoas sentem, né? A noiva, o noivo, os pais, é tanta emoção envolvida que isso é o que me nutre, né? E sempre desde o começo foi assim, tanto que eu tenho vou fazer 14 anos de fotografia e durante 12 anos o meu trabalho foi praticamente 90% só com casamento. Mas eu consigo hoje expandir isso um pouco mais, além do casamento, para algo que eu acho que é decorrente de um casamento, que é a família, né? Todo mundo casa para quê? Para construir uma família. E a fotografia ainda te emociona? Muito, ainda não, muito, e acho que vai me emocionar sempre. Eu sou a fotógrafa que choro na hora da cerimônia, vendo alguma coisa que me emociona. Eu me emociono muito durante o casamento, eu me emociono às vezes num ensaio fotográfico, eu me emociono muito e eu sempre deixo isso transbordar, porque eu acho que a gente precisa viver aquela experiência, sabe? Pra gente realmente sentir e poder traduzir aquilo através de uma imagem ou através de um vídeo, né? As pessoas que realmente são responsáveis por isso, quando elas se entregam de verdade para viver aquilo, elas fazem um trabalho diferente. Rita, eu quero te agradecer por estar aqui contigo, né? Nós termos aprendido sobre a fotografia, sobre a tua sensibilidade, sobre esse teu olhar, né? Eu vi aqui todo o teu carinho, a tua entrega. Muito obrigada por receber a mim e a minha equipe e te agradecer pela essa oportunidade. E eu que te agradeço, Gabriela. Eu adoro esses momentos onde a gente pode compartilhar, né, as nossas paixões, o que a gente sente, o que nos move. E a gente poder, de alguma forma, contribuir também com as pessoas que, numa hora tão importante, né, que é a hora da escolha desses profissionais que vão construir aquele sonho com a gente, né? A gente poder ter clareza o que realmente importa na hora dessa escolha. E eu te agradeço imensamente a essa oportunidade, essa tarde que a gente passou tão agradável. Obrigada. Encerramos mais um episódio nos bastidores dos eventos. Hoje compartilhamos com vocês como não errar na escolha de um fotógrafo do seu casamento. Eu espero que, assim como eu, vocês aí de casa tenham compreendido mais sobre esse universo fantástico da fotografia. Curtiram? Comentem e compartilhem o nosso conteúdo. Ativem as notificações para que o YouTube encaminhe todo o conteúdo novo que chegar aqui no nosso canal. Eu espero vocês no próximo episódio.